Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo 1. Primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Nós vamos ler Mateus capítulo 1, do 1 ao 17. Achou aí na sua Bíblia? Você que já conhece um pouco das Escrituras deve estar se perguntando agora. Você vai pregar sobre a genealogia de Jesus? É isso mesmo, meus irmãos. A gente tem uma mensagem que o Senhor nos deu em cima do texto da genealogia de Jesus. Eu sei que muitas vezes esses textos, quando a gente vai ler na Bíblia, a gente passa pulando. Mas volta e meia o Senhor nos fala algo aí no meio desses nomes, dessas coisas. Eu me lembro sempre da experiência do pastor Poyon Cho, o pastor que fundou a maior igreja evangélica de todos os tempos até hoje, lá na Coreia do Sul. Ele contando que quando ele se converteu, foi da seguinte forma: alguém passou lá, ele estava muito doente, deram para ele uma Bíblia, e ele começou a ler aí do Novo Testamento, e foi uma decepção para ele, porque esperava encontrar algum texto religioso e encontra uma lista de nome. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, e o que ele falou foi: eu poderia ter pegado a lista telefônica, o catálogo, e ficar lendo um monte de nome, ia dar no mesmo. Mas ele foi persistente, estava doente, não tinha muito o que fazer, continuou lendo o texto. E o que aconteceu? Passou o texto da genealogia e ele entendeu que Jesus era uma pessoa, que era uma pessoa real e que tinha uma família. E que esse texto da genealogia mostrava que realmente ele estava no catálogo. Ele estava realmente em algum lugar, ele estava listado em alguma coisa. Não era uma história qualquer, era uma pessoa real. E isso falou com ele. O que será que a genealogia vai falar com você nessa noite? Genealogia também é a palavra de Deus, é um catálogo santo. Amém, meus irmãos? Vamos fazer juntos a leitura? Eu leio aqui na minha versão, acompanhe aí na sua, Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acasa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abrão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ora pela minha vida. Ore para que Deus fale conosco. Continue falando conosco no decorrer do culto dessa noite. Espírito Santo de Deus, nós cantamos no início desse culto, te convidando
crendo que o Senhor iria agir, que até milagres iriam acontecer. E nós continuamos caminhando nessa fé, meu Pai. Eu peço que o Senhor desperte os nossos ouvidos para entender e que o Senhor nos conduza em tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no Novo Testamento nós temos 4 evangelhos, ou seja, livros que se propõem a contar a vida de Jesus. Por que não um livrão só contando tudo? Por que 4 versões da história? Porque cada um desses livros foi escrito para um público-alvo específico. Esse livro de Mateus, que nós lemos agora, o iniciozinho dele, ele foi escrito para um público que era o povo judeu. Foi escrito para que o povo judeu pudesse ler esse texto e compreender, e por isso ele tem vários detalhes que quem é judeu consegue perceber, e a gente aqui na nossa cultura, talvez esses detalhes passem despercebidos. Um deles é a importância grande da genealogia, como eu falei para vocês. Eu quero que vocês parem para pensar em todos os povos que são citados nos tempos bíblicos. Onde estão os cananeus, onde estão os moabitas, onde estão todos aqueles povos do Antigo Testamento? E onde está o povo judeu? Irmãos, que coisa impressionante, dos povos da antiguidade, o único que se tem notícia, que continua até hoje com a sua identidade identificável, nós somos esse povo aqui, mantemos essa cultura com essas características, é o povo judeu. E isso se dá, meus irmãos, justamente a esse cuidado que se tem com a própria história. O povo passou por diásporas. Não é um povo que ficou ali no mesmo território, como, por exemplo, o povo chinês. Um povo que foi banido da sua terra. Passou por exílio, passou por diáspora, passou por holocausto, meus irmãos. E mesmo assim eles continuam. E até hoje eles falam. Fulano veio de fulano, que veio de Beltrano, que veio, exatamente como a gente viu aqui nesse texto. Eles conservam a sua cultura. Então é um povo que pode olhar para trás e dizer, Yahvé, o Senhor, agiu na história da nossa família. Você olhar para uma genealogia é você olhar para uma família, olhar e dizer, Jesus vem de uma família, de uma linhagem, e existe aqui uma história que foi escrita. Profeticamente é dividido aqui em 14 gerações, né? Em 3 blocos de 14 gerações, mostrando, meus irmãos, o agir de Deus ao longo da história. A mensagem dessa noite, em cima aqui de algumas coisas da genealogia de Jesus, é basicamente essa. Existe um Deus que está desenhando uma história e cumprindo os seus propósitos. Jesus não veio de qualquer lugar e nasceu em qualquer época. O mundo não está solto com acontecimentos aleatórios. Não é tudo governado simplesmente pelo caos, por coisas que vão se chocando umas com as outras. Existe alguém governando a história. Existe alguém medindo com a régua, dizendo até aqui vai acontecer isso, depois disso vai acontecer dessa forma. E a gente percebe que existe nesse processo a liberdade do ser humano. O ser humano, ele tem liberdade para fazer várias coisas e a gente vê até mesmo ele tirando a própria vida. Muitas pessoas interrompendo a sua história, mas o curso geral da história de Deus, ele vai ser cumprido. No momento em que o ser humano pecou e se afastou da presença de Deus, e esse mundo se tornou maldito por causa dele, no coração de Deus, o Cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Desde antes disso acontecer, porque Deus está fora do tempo, a história já estava escrita e há alguém que a governa. Quando você olha, por exemplo, ali no início da genealogia, tem uma porção de nomes, chega um ponto que a gente se perde, né? Mesmo aí o teólogo mais avançado vai passar aí em alguns nomes que você não lembra mais quem é quem, sem revisar lá o livro de Reis e passear por alguns cantos, e ainda assim vai ter gente lá que você vai ficar sem saber quem é. Mas, irmãos, presta atenção ali naquele início, Abraão, Deus agindo na vida dessa família, desde lá de trás, para cumprir um propósito lá na frente. Experiências que Abraão viveu, meus irmãos, 2000 anos antes. Você tem noção do que é 2000 anos?
é o tempo daqui para a época de Cristo. Você calcula de hoje, só que para trás. Eu gosto sempre de fazer a comparação, porque a gente perde um pouco a noção das épocas. Tem mais de 500 anos que o Brasil foi descoberto. 500. Pensa, quanta coisa aconteceu do descobrimento do Brasil até hoje, aqui na nossa nação. Agora dobra isso 1000 anos, agora dobra 2000 anos. Agora pega 2000 anos, a referência que é Cristo, joga para trás. Coisas estavam acontecendo ali, apontando para o que aconteceria lá na frente. Existe um pai governando a história. A gente costuma olhar para os acontecimentos aqui, no plano terreno. Alguns cultos para trás aí eu preguei uma mensagem daquelas de cajadada mesmo, que Deus mandou distribuir no meio dos irmãos, sobre se colocar na brecha. E o Senhor falava para o profeta Ezequiel: eu olhei para ver se tinha alguém na brecha entre mim e a cidade, para que eu não a destruísse. Preste atenção, Deus queria destruir a cidade, e ele fez isso porque não tinha ninguém na brecha. Ele fez isso. Mas humanamente falando, quem foi que destruiu a cidade? Foi Deus que desceu e deu um bicudo lá nos muros da cidade de Jerusalém? Não. Um império chamado Babilônia foi o agente no plano terrestre. Em cada momento, a gente vai ver, meus irmãos, que existe algo se desenrolando aqui, e quem está nesse plano não consegue entender. O povo hebreu, por causa dos profetas, por ser o povo que Deus tinha separado para o propósito dele, o tempo todo ele estava consciente de que acontece uma guerra, se a gente perde ou se a gente ganha, não é simplesmente por nossa causa aqui, é porque existe alguém governando sobre isso. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós vivemos crise financeira, nós vivemos crise na saúde e virando crise em várias áreas, e nesses últimos dias muito mais forte aqui no Brasil, né? Crises políticas. E eu sei que tem muita gente adoecendo por conta disso, e mais uma vez, brigando por conta disso. Deixa eu falar para você, não vale a pena. Não vale a pena você tomar partido e morrer por um político, por outro, não vale a pena. Quando você olha para o texto bíblico, eu quero convidar você para isso. Eu não vou aqui, embora eu tenha meu posicionamento, e as ovelhas que assim quiserem podem me perguntar, eu sempre fui muito transparente com relação ao que eu pensava ou deixava de pensar em todo o propósito, mas meu propósito aqui não é esse, é ensinar Bíblia. E o que a Bíblia mostra para a gente, meus irmãos, governos entram, governos saem. Pega ali o livro de Reis, e entrou um rei, e o seu caminho não foi como o seu pai Davi. Lembram dessas histórias lá na Bíblia? E ele fez o que era mal diante do Senhor. E o que acontece depois dele? Vem outro rei. E esse rei, o que ele fez? Ele fez o que era bom, e ele andou nos caminhos do seu pai Davi. E daqui a pouco entra outro que era pior ainda, e não teve nenhum tão ruim quanto esse. E a história vai assim, meus irmãos, vai para um lado, vai para o outro, trocam-se reis, mas deixa eu te falar, tem um trono acima deles. Tem alguém que governa acima desses reis, meus irmãos. Por mais que na hora não dê para a gente entender, existe alguém reinando, e todo mundo no seu nível de responsabilidade vai prestar conta, geração após geração. Existe uma história, como na canção, escrita pelo dedo de Deus, não é só na nossa vida, é na história de todo o mundo. Essa semana eu relia o livro de Esther, um livro muito interessante para a gente pensar um pouco política e o agir de Deus. Existia um homem no poder ali, um cara chamado Amã, e ele armou para matar, para fazer um genocídio contra todo o povo judeu. E a rainha Esther, descobrindo isso, se colocou em jejum por influência aí do seu tio Mardoqueu, em jejum e oração, e botou o povo todo em jejum e oração. E sabe o que aconteceu? A coisa virou do avesso, meus irmãos. O cara que estava armando Amã foi tirado, foi morto.
E o tio da Esther, Mardoqueu, assumiu o lugar. Deus vira as coisas assim de uma hora para outra e ninguém entende nada. Aí quando você pensa assim, uau, agora eles conseguiram, chegaram no poder, o Mardoqueu, que é um cara gente boa, chegou lá onde deveria. Aí o que eles fazem? Eles começam a matar todos os inimigos. E o rei vira para Esther, ó, seu povo matou centenas no dia de hoje, o que mais você quer? E aí ela olha para o rei e fala assim, eu quero agora a cabeça dos filhos de Amã. Todo mundo ali que morreu, eu quero pendurado numa forca. Eu até pensei comigo, né? Lembrei da série lá, Game of Thrones. Essa mulher Targaryen, meu Deus do céu, né? A gente fica sem entender. E olha que coisa curiosa. Por que eu estou citando o livro de Esther? Porque o livro de Esther não cita Deus em lugar nenhum. Chegou a ser questionado se devia entrar na Bíblia ou não. Por quê? Porque em lugar nenhum do livro é citado o nome de Deus. Mas ele entrou porque Deus está ali. Porque quem lê o texto e viu um povo jejuando, e viu um povo orando, e viu a situação virando do avesso, e as coisas acontecendo, tinha certeza de que por trás de todos esses movimentos está uma coisa chamada permissão de Deus, governo de Deus, acima de tudo isso. E assim você vai vendo a história se desenrolando, a genealogia de Jesus passando ali pela Babilônia, não é? Pelo exílio babilônico, até chegar a época que Jesus tinha que nascer. Irmãos, eu comecei dizendo, não nasceu em qualquer época, Jesus nasceu no dia, mês e ano que deveria nascer. Te garanto que não foi aí em 25 de dezembro, tá? Mas foi a época certinha que Deus definiu que ele nascesse. O povo hebreu não entendeu nada porque os gregos dominaram tudo. Os gregos dominaram todas as nações ali do mundo antigo, criaram um império. E eles sonhando em voltar a ter autonomia na sua pátria, voltar a ser um grande império, como no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Aí depois vem o Império Romano, pior ainda, na brutalidade dos seus exércitos, dominando pela força ainda mais nações. Mas eu te digo, tudo isso estava à mão de Deus. Porque enquanto o povo grego estava impondo a sua cultura em todos aqueles povos, o que aconteceu? Todos aqueles povos começaram a falar a mesma língua, o grego. Adivinha qual foi a língua que o Novo Testamento foi escrito? E que todo mundo antigo pôde ler e entender? E como é que essa Bíblia se espalhou pelo mundo antigo? O Império Romano, mau, ímpio, ele tinha dominado todos aqueles povos, então a fronteira estava livre, era como se fosse um país só. Então os missionários iam fugindo de um lugar para o outro, as estradas tinham até segurança, porque as legiões romanas estavam por toda parte, então não tinha salteadores como normalmente se tinha. Então foi um contexto histórico perfeito para que o evangelho se espalhasse pelas nações, porque Deus estava o tempo todo no controle, meus irmãos, até chegar ali, ó, e José, que de Maria teve Jesus. Eu quero mostrar para vocês na genealogia 4 personagens aí interessantes. É normalmente um destaque quando alguém vai falar de genealogia de Jesus em Mateus. Porque são 4 mulheres, isso já é esquisito num texto, numa cultura machista e coisas desse tipo, que a gente sabe que era naquela época. Porque seria interessante colocar isso, é para chocar mesmo. Olha o que o Senhor fez. 4 mulheres citadas na genealogia de Jesus. Uma delas, Ruth, uma estrangeira, uma moabita, meus irmãos. Estava ali na linhagem real. Eles fazem, como eu disse, é um texto escrito para judeu, né? Para que eles aceitassem Jesus como rei, precisavam entender que ele vinha da descendência de Davi. E está ali, nessa descendência, nessa ascendência, na verdade, Ruth, uma moabita. Nós temos lá, história mais antiga, uma mulher chamada Tamar que está aí. Vocês se lembram quem é Tamar? Tamar, meus irmãos, não tem uma história muito bonita, não. Primeiro que ela enterrou 2 maridos, porque Deus estava matando os maridos dela, porque não estavam corretos diante do pai. Eu não vou dar muitos detalhes, porque tem criança aqui acompanhando. Mas, enfim,
Essa mulher, ela deu um golpe no sogro dela para tentar reaver um direito, que ela se disfarçou para que ele não reconhecesse e engravidou do sogro, meus irmãos. E se fingiu, criou uma personagem, uma prostituta cultural lá, para o sogro pensar que ela era outra pessoa e engravidou dele. E essa pessoa, esse filho, está na genealogia de Jesus. Aí você pensa em uma outra mulher que está aqui na genealogia, uma mulher chamada Raabe. Você sabe quem é Raabe? Uma prostituta, meus irmãos. Mulher de vida fácil, morava numa casinha de prostituição no alto da Torre de Jericó, uma cidade que Deus decidiu riscar ela do mapa debaixo de maldição ainda. Mas essa mulher resolveu ficar do lado certo na guerra e se voltar para Deus. E Deus salvou essa mulher, mas ela era uma prostituta. E entrou para a genealogia de Jesus. Olha como é que Deus vai escrevendo a história. Aí tem aí talvez a personagem mais gritante na genealogia de Jesus, que é quando fala que Davi gerou a Salomão com aquela que era mulher de Urias. E Mateus faz questão de destacar isso. Poderia passar batido, né? E Davi junto com Batseba, ou simplesmente Davi gerou Salomão, mas ele quer destacar o pecado. Aquela que era mulher de Urias. Por quê? O vacilo que Davi deu na vida dele, todo mundo aí que é crente há algum tempo conhece a história. Davi se aproveitou que o vizinho estava viajando, foi lá e catou a vizinha para ele. E ainda mandou matar o vizinho, uma coisa horrorosa, vergonha total aí, uma mancha na vida de Davi. Mas essa mulher, que a gente olha e fala, mas que sem vergonha, poderia ter feito diferente. Essa mulher, que foi mulher de Urias, ela está, e com esse destaque na genealogia de Jesus, você sabe por quê? Para mostrar, meus irmãos, que o seu pecado não impede o desenrolar da história escrita pelo dedo de Deus. Aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Não pensa que as coisas estão perdidas, não pensa que Ele não está vendo as injustiças acontecendo, não pensa que Ele não está vendo a mentirada acontecendo. Ele está vendo. E cada coisa que as pessoas fazem, isso não vai parar. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você pega uma pedra muito grande e vai num rio, na época da cheia, por exemplo, e joga essa pedra com força no rio. Essa pedra vai fazer um barulho ao bater, blum. Ela vai chegar ali até o fundo, ela possivelmente vai fazer ondas ao redor, mas ela vai mudar o curso do rio. Não vai mudar, irmãos, absolutamente nada. Eu me lembro daquele episódio da vida de Jesus, quando ele estava num jumentinho entrando na cidade, que as multidões começaram a adorá-lo e falar hosana ao que vem em nome de Jesus, e os líderes religiosos com inveja começaram a falar com ele, você vai deixar isso? Por que não manda eles calarem a boca? Mas, irmãos, aquilo que estava acontecendo era uma profecia se cumprindo de séculos e séculos que ela tinha sido dita. E ela tinha que se cumprir ali, naquele dia, mês e ano. E Jesus vira para eles e fala assim, se eu mandar eles calarem a boca, as pedras vão clamar. Se eu estivesse lá, eu ia falar com Jesus. Manda só para a gente ver. Porque a profecia tinha que cumprir. A profecia tinha que cumprir. Tudo, meus irmãos, tudo vai acontecer. Você sempre vai olhar e ver coisas acontecendo no plano humano, mas entenda, existe um plano maior, existe alguém no trono acima de todas as coisas. Hoje eu mostrava para o meu filho, falar de novo aqui, eu estava mostrando a morte de Jesus. E ele olhou ali, o pessoalzinho vestido com a roupa do Sinédrio, vestido de preto, e ele falou, aqui os vilões. Porque a gente olha, os judeus armaram para matar Jesus. Quem botou a mão na massa e matou foi os romanos. Mas quem matou Jesus, os romanos ou os judeus? O que a Bíblia diz para a gente, lá em Isaías, em outros textos também,
é que ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Foi o Pai que decidiu matar Jesus por amor a você. Você olha e vê os vilões do presente tempo. E você vê as mentiras do presente tempo. E os reis da terra, como a gente pregou na última mensagem, né? Armando contra o Senhor e contra o seu ungido. Ei, tem um rei no trono acima deles. A história já está escrita e eu sei como é que ela acaba, você sabe. Então, meus irmãos, não se entreguem ao medo, não se entreguem ao desespero. E eu digo mais, não se entreguem nem à raiva. Nem a essa ira que mata a gente por dentro ao ver tanta crise, tanta coisa ruim acontecendo no nosso país e no nosso planeta. Entenda, esse povo pode fazer o que eles quiserem, mas existe um reto juiz, existe alguém assentado num trono, reinando sobre as nossas vidas, governando sobre o mundo. E no dia, mês, hora, ano, para cada uma das coisas que tem que acontecerem, elas vão acontecer, independente do que essa corja está fazendo. Eu quero trazer isso de uma forma muito próxima para a vida da gente. Ontem eu ministrava para um irmão a respeito do pânico da morte, não é? Do medo que muitos de nós têm da morte. Eu perguntei para ele, mas por que você não tem certeza da sua salvação? E ele revelou para mim que não tinha nada a ver com isso, que era uma questão do cumprimento de Deus na vida da gente. Daquilo que ele gostaria ainda de fazer para Deus, e se a minha vida parar, vai ser interrompida. E eu contei para ele, meus irmãos, uma história que aconteceu com uma irmã que passou pela nossa igreja. Ela vindo do mundo, envolvida com criminalidade, com muita coisa, começou a caminhar conosco. E ainda nos primeiros dias, nas suas primeiras experiências com Deus, nós a conduzimos a ir para o nosso retiro espiritual. Ali Deus operou tremendamente na vida daquela irmã. Mas, meus irmãos, quando ela voltou de lá, ela ainda continuou num período de fraqueza e se afastando e frequentando certos ambientes ainda que não deveria e convivendo com pessoas que não deveriam. E o fato é que, por alguma razão lá dos bastidores do crime, essa irmã, ela foi pega e numa madrugada ela foi levada para um matagal aqui no nosso bairro e passou a madrugada inteira sendo torturada psicológica e fisicamente. Eu estive no hospital visitando e eu vi o rosto dela, como tinha ficado, deu uma infecção por causa das várias marcas, várias agressões que ela tinha sofrido, quase morreu por conta da infecção, fora o que ela viveu ali, o terror naquela madrugada, de ameaças a pessoas da família e todo tipo de coisa, mas chegou um momento da noite, da madrugada, que um bandido botou a arma na cabeça dela e puxou o gatilho. E o testemunho que eu ouvi foi de duas fontes, que aquela arma, ela não falha daquele jeito. E ele puxou o gatilho, a arma falhou. E ele puxou o gatilho de novo, a arma falhou. Ele apontou para cima, apertou o gatilho, a arma disparou. Ele voltou, botou na cara da moça, apertou de novo e a arma falhou. Ali eles entenderam que tem um Deus cuidando dos seus filhos, que permitiu que ela descesse ao vale da sombra da morte, que permitiu que ela descesse à cova dos leões, mas ali eles entenderam, a gente não pode matar essa pessoa. Você não vai morrer antes de viver o que o Senhor escreveu para você. Você tem liberdade para desfazer isso, você tem liberdade até para tirar a sua própria vida? Tem. Mas Satanás não vai poder fazer isso com você, não. O vírus não vai levar ninguém da sua casa se o próprio Deus não decidir, por alguma razão, na sua infinita sabedoria, de que isso é necessário, que isso tem algum sentido. Ele está governando, relaxa. Os cabelos da sua cabeça estão contados. Para e pensa. Que pai sabe a quantidade de cabelo que tem na cabeça do filho? Que cuidado é esse? Esse é o cuidado que o pai tem para aqueles que são dele. Você é dele.
Isso não é para qualquer pessoa do mundo. As pessoas do mundo podem estar aí jogando pedra no rio, tentando fazer algum barulho, tentando gerar alguma onda. O que nós fazemos é surfar na boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Já viu aquele surfista de Pororoca, né? Que o rio vem e faz aquelas ondinhas assim, o surfista vai descendo ali. Esses somos nós. Nós seguimos o fluxo da vontade de Deus. A genealogia de Jesus é uma história que pessoas jogaram pedra no rio, que Batseba estragou coisas no meio do caminho, que Raabe foi para a prostituição, depois voltou para o caminho, não é? Que, como é o nome da primeira? Tamar. Tamar deu aquele golpe lá no sogro, criou aquela situação toda. Nada disso impede a história que Deus tem para escrever. Essa é uma mensagem, meus irmãos, para trazer paz e tranquilidade para você começar a sua semana nessa certeza. Nós não vamos temer más notícias, nós não vamos nos estressar com as coisas que estão acontecendo ou deixando de acontecer. Vamos cuidar, como bons mordomos, do nosso corpo, daqueles que Ele nos confiou, porque nós vamos prestar contas de tudo isso para Deus. E cada um no seu nível de responsabilidade vai prestar conta. Mas entenda, existe alguém acima disso tudo. Eu quero convidar o Ministério de Louvor mais uma vez. A gente começou o culto cantando uma canção e nós vamos cantá-la mais uma vez. Mas antes disso eu quero orar pela sua vida, pela sua casa e pela sua alma. Quando eu falo alma, eu não estou falando do seu espírito, eu estou falando dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, que com certeza não estão em tranquilidade. Acho que todo ser humano consciente, com um pinguinho de consciência do que está se passando, algum nível de aflição na alma tem sentido nesses dias. Eu quero orar por você. Você pode se colocar de pé aí, se você puder, né, no seu lugar, e vamos orar. Pai, nós agradecemos pela certeza que nós podemos ter que o Senhor é o dono da história. Ainda que a gente venha cometer erros, ainda que homens venham cometer erros e pessoas perversas possam tentar, de alguma forma, conspirar contra nós, obrigado porque nós podemos, meu Pai, confiar no Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor reina. O Senhor está assentado num alto e sublime trono, e a tua glória enche a terra. E do teu trono saem vozes, relâmpagos e trovões. O Senhor está falando e o Senhor está manifestando o teu poder nesses dias. Por isso, Pai, em nome de Jesus, vem nos encher dessa visão do teu trono, desse entendimento de que o Senhor desenha a história, que mesmo em momentos escabrosos da história, como a gente viu na genealogia de Jesus, eles passando pelo exílio babilônico e verdadeiros genocídios acontecendo no decorrer da história, o remanescente estava ali sendo cuidado pelo Senhor, porque tinham no Senhor o Pai e o Rei soberano. Nos ajude a caminhar nessa identidade, nessa certeza, nessa fé, nessa paz, nessa segurança. Em nome de Jesus, eu peço por todos esses que estão nesse momento participando desse culto, ouvindo essa ministração e dizendo amém para essa oração. Cada pessoa que se encontra aflita nesse momento, que ao terminar esse culto, essa pessoa respire fundo e sinta a tua paz, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.